Boa tarde, crianças. Boa tarde, mães. Boa tarde, Padre Fábio, Diácono Sandro, catequistas. Tô com saudade, tô cansada de ficar isolada dentro de casa, não vou enganar não, mas nesse momento é necessário, né? Mas a saudade também bate, né? A saudade bate porque quando a gente aceita o chamado de Deus para poder anunciar a palavra de Deus, a gente faz por amor, né? Então, pelo menos eu tô com saudade, sinto falta de dar catequese para as crianças, então eu senti essa vontade, né, de fazer esse videozinho para poder conversar um pouco, né, explicar um pouquinho para as crianças e a gente e para a família, né? Por mais que a gente conte com os pais aí que nesse momento aí de isolamento eles sejam, né, os catequistas, né, das crianças, que na verdade também são, né, porque a catequese ela inicia em casa, né? Vocês são os principais responsáveis em manter a fé viva, né, de seus filhos dentro dos lares de vocês. Mas nós catequistas também assumimos, né, uma missão, né, uma missão de amor. Quando a gente assume, a gente sente falta, né? Porque pelo menos para mim é uma felicidade falar de Deus, né, para as crianças. E amanhã é a festa da Divina Misericórdia, né? Tem até um quadro aqui atrás, né? Esse é um famoso quadro da Divina Misericórdia, né? Jesus, eu confio em vós, né? E a festa da Divina Misericórdia, ela foi instituída, né, pelo Papa João Paulo II no ano de 2000, né, em que ele institui a festa da Divina Misericórdia, né, pedindo, né, que todas as igrejas celebrem essa festa, né, e desde então ela passou a ser realizada sempre no segundo domingo da Páscoa. Então amanhã, dia 19, amanhã não, perdão, eu tô gravando esse vídeo à noite, tá, gente? Então, assim, então hoje, né, dia 19, né, o segundo domingo da Páscoa, é a festa da Divina Misericórdia, né, uma devoção muito bonita, né, e além do Papa, né, ter instituído essa festa para as igrejas, ele beatificou Maria Faustina, né, uma santa polonesa, não é uma santa brasileira, né? Então aqui eu tô com o diário da Divina Misericórdia, Santa Faustina, tá? Então, assim, Santa Faustina teve uma experiência muito bonita, né? Com Jesus, né? E em que ele revelou para ela, né, a importância da devoção da Divina Misericórdia, a importância da gente se preocupar, né, com o perdão, né, com a misericórdia de Deus, em pedir a misericórdia, né, de Deus para a nossa vida, porque nós somos falhos, nós somos fracos, reconhecermos também a nossa miséria, né, a nossa miséria, as nossas fraquezas, e, e assim, né, nos voltarmos para Jesus, voltarmos os nossos corações para Jesus, né, de uma forma mais fiel, mais dedicada, abrindo as portas do nosso coração para que ele possa entrar, né? Então, assim, eu vou dar uma lidinha aqui, porque uma das partes, né, que acho que vale a pena a gente ler no diário da Divina Misericórdia é o chamado de Deus a Santa Faustina para que ela possa revelar ao mundo, né, a devoção da Divina Misericórdia, porque desde que ela nasceu, ela já era escolhida, né, do Senhor para essa missão,
Então, desde os 7 anos de idade, ela já sentia no seu coração o desejo, né, de ter uma vida mais santa. Desde os 7 anos de idade. Então, aí a gente vê que o chamado ele não tem idade, né? Jesus ele escolhe e chama quem ele deseja, quem ele prepara, com a idade que ele quer. Então, o chamado não tem idade. Então, isso serve para as crianças, né? Né, crianças? Então, ó, ela tinha 7 aninhos de idade, somente 7, e já sentia esse desejo na sua alma, no seu coração, né? Então, aos 18 anos de idade, ela insistiu aos pais, né, que eles permitissem que ela fosse para um convento, né, porque o desejo dela era tão grande de buscar uma vida mais santa, né? Só que os pais negaram, né? Não permitiram de forma alguma que ela fosse, né, para um convento. Então, depois, né, dessa recusa dos pais, ela passou a viver as vaidades da vida, né? Então começou a cair no mundo, né, como um jovem, né, sem uma direção, né? Então ela experimentou as vaidades do mundo, né, as diversões. Então ela se perdeu um pouco daquele foco que ela queria, né, por causa do não dos pais, né? E aqui a gente também já pode refletir um pouquinho, né, de que assim como é importante, né, o apoio dos pais na vocação dos filhos, quando eles têm sentem um chamado, né, de uma vocação para o bem, né? E quantos pais dizem não, né? Essa é uma realidade. Não me refiro a vocês pais, né, das crianças, mas assim, muitos pais do mundo inteiro, né, quando os filhos querem ser padres, quando querem ser madres, eh, sentem o chamado da vocação religiosa, eles rejeitam, eles acham um absurdo, são contra, acham que a felicidade de um filho é se casar, construir uma família, quando não necessariamente é isso, né? E às vezes muitos pais também, não, eu quero ter netos, vocês precisam me dar netos. Como se tivesse preocupado somente com a sua própria felicidade, né? Mas não com a felicidade do filho. Então, fica também uma reflexão, né, dessa passagem da vida de Santa Faustina, né? Porque para que a gente possa pensar também, né, nas nossas atitudes, para que a gente possa apoiar mais, né, as vocações dos nossos filhos. Então, depois que Santa Faustina, né, foi viver aí, né, as vaidades do mundo, né, uma certa ocasião, né, aconteceu o chamado, né, um chamado de uma forma muito forte. Ela estava com uma das irmãs delas em um baile, se divertindo como uma jovem, né, normal da idade dela, mas lá se divertindo no baile, com as colegas, dançando, né, e tudo mais. E no momento em que ela começou a dançar, né, de repente ela vê Jesus do lado dela, parado. Jesus sofredor, chagado, despojado de suas vestes, né? O Cristo ressuscitado, né? Mas chagado. Então, naquele momento, Jesus disse então essas palavras para ela, né? Até quando hei de ter paciência contigo? E até quando tu me decepcionarás? Olha que pergunta, né? Jesus conhecia, né, Santa Faustina. Ele sabia que ela não iria decepcionar.
porque naquele mesmo momento cessou para ela a música naquele momento daquele baile. Então ela não via mais as pessoas que estavam com ela. Ela só via Jesus. Naquele momento ela teve um momento muito forte de intimidade com Jesus. E depois dali, então, ela foi imediatamente, né, buscar um convento para que ela pudesse entrar no convento, né? Porque Jesus pediu também que ela fosse procurar um convento. Então, Santa Faustina foi obediente, né? Obediente ao chamado de Deus, quando muitas vezes nós não somos, né? Porque essa pergunta aqui, ela cabe também muito para nós, né? Até quando hei de ter paciência contigo? E até quando tu me decepcionarás? Quantas vezes nós negamos a Jesus, né? Quantas vezes nós decepcionamos eles com nossas atitudes, com nossos pecados, com as nossas fraquezas, né? Com as nossas preferências pelas vaidades do mundo e não por ele, com a nossa falta de perdão. Nós machucamos tantas vezes Jesus, né? Então, que a gente possa seguir o exemplo de Santa Faustina, né? Ela disse sim. Simplesmente ela aceitou e foi. Ela não relutou ao chamado dele, né? E para fortalecer esse chamado, né, de Santa Faustina, lá no Evangelho de Mateus, capítulo 9, no capítulo 9, o Evangelho ele vai afirmar isso também, né? Esse chamado a Mateus, né? Em que diz, no versículo 9, né? Capítulo 9, no versículo 9. Partindo dali, Jesus viu um homem chamado Mateus, que estava sentado no posto do pagamento das taxas. Disse-lhe, segue-me. O homem levantou-se e o seguiu. Então, imediatamente, né, Mateus levantou e o seguiu, não questionou, simplesmente não questionou. E quantas vezes a gente coloca tanto obstáculo para poder ir à igreja, para participar dos grupos, a gente coloca tanta dificuldade, priorizando as coisas do mundo, né? Mas quando tem uma saída, uma festa, a gente não bota nenhum obstáculo, né? Então, esse versículo faz com que a gente reflita, né? E reflita também na atitude de Santa Faustina, no sim dela, né? E que a gente possa se dedicar mais a Deus, dizer um sim verdadeiro, se entregar mais a Ele. Ele que se entregou por nós na cruz, doou a sua vida por nós, aceitou aquela missão tão dolorosa por nós e nós não podermos, né, aceitar o chamado dele, ouvir, preparar os nossos ouvidos, escutá-lo, né? Então, é um versículo pequeno, porém com uma reflexão muito profunda, né? E continuando, né, no versículo 10 até o 13, como Jesus estivesse à mesa na casa desse homem, como Jesus estivesse à mesa na casa desse homem, numerosos publicanos e pecadores vieram e sentaram-se com ele e seus discípulos. Vendo isso, os fariseus disseram aos discípulos, por que come vosso mestre
com os publicanos e com os pecadores? Jesus, ouvindo isso, respondeu-lhes: Não são os que estão bem que precisam de médico, mas sim os doentes. Ide e aprendei o que significam estas palavras. Eu quero a misericórdia e não o sacrifício. Eu não vim chamar os justos, mas os pecadores. Então é muito forte também essa passagem, porque Deus veio falar para a gente que o mais importante é a gente, acima de tudo, ter um coração misericordioso, um coração de compaixão com o próximo. Porque não adianta nada a gente fazer sacrifícios e mais sacrifícios por Jesus, né? Por nosso Senhor, né? Buscarmos a justiça, mas termos o coração duro, né? Um coração que não vive a misericórdia, a compaixão com o próximo, né? Que não se preocupa com o próximo, que não ajuda o próximo, que não perdoa, né? Então, Jesus ele nos convida, né, à misericórdia, a divina misericórdia dele, a viver a misericórdia como ele viveu, né, e vive todos os dias, né, de nossas vidas com a gente, porque a gente peca a todo momento, a gente é fraco, a gente cai em tentação com muita facilidade, então a gente peca inúmeras vezes durante o dia e ele está sempre ali junto de nós, disposto a nos perdoar, a nos ajudar a nos erguer, né? Então, a gente tem que buscar mais, né? Reconhecer que somos pecadores e buscar a misericórdia de Deus. Fazer um esforço maior para vencermos as tentações do pecado, nos dedicarmos mais a Ele. E essas passagens, né, e a festa da Divina Misericórdia são muito propícias para esse tempo que a gente está vivendo da Covid-19, né, em que a gente está isolado, porque o mundo precisava passar, né, por uma provação. Esse é o meu ponto de vista, porque o mundo não colocava Deus em primeiro lugar. Muitas pessoas não colocam Deus. O mundo ele estava vivendo, adorando muitos outros deuses, né? E não colocando Deus como centro, né? Não vivendo o maior de todos os mandamentos da lei de Deus, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, né? A gente vive num mundo muito egoísta, né? Em que o que se tem mais valor é o dinheiro, a ganância, as vaidades, né, o egoísmo, né, as pessoas estão muito egoístas, então eu acho que esse vírus ele veio para sacudir um pouco a gente, né, para a gente refletir, né, para que a gente possa amar mais o próximo, não pensar somente em si, né, porque a gente não é nada, né, um não é mais do que o outro, Deus ele é maior, né, nós não. Então, que a gente possa nos voltar mais para Deus, né? Essa é a verdade. Voltar mais para Deus, nos dedicarmos mais a Deus, vivermos mais o amor, né? Buscarmos uma conversão diária, perdoar mais, né? E buscar, né?
o perdão, né, de Deus todos os dias de nossas vidas, que a gente possa nos entregar verdadeiramente a Ele. Então, assim, era isso que eu queria falar para vocês, né? Desejar um bom domingo e até breve. Um beijo, tá?